Olá, bem-vindo ao Fixomos! Eu sou a Vlange, você que acompanha esse canal frequentemente sabe que eu sempre falo que a leitura é muito importante para a gente melhorar como escritor. E hoje eu resolvi dar algumas dicas, falar mais profundamente disso, dando 3 dicas de coisas que eu faço para puxar das minhas leituras alguns conhecimentos importantes para eu melhorar como escritora. Já vai deixando seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui embaixo se você está chegando no canal agora e vamos lá! A primeira dica é para melhorar o seu vocabulário a partir das suas leituras. Na minha opinião, ler muito é o melhor jeito de você melhorar o seu vocabulário, porque você está entrando em contato com várias palavras diversas e dentro de contextos. Então, por exemplo, se você pegar um dicionário para ler, nunca vai ter o mesmo efeito de você pegar um texto completo, coeso. O simples ato de ler textos diversos sobre temas diversos, com objetivos diversos, já vai te botar em contato com essas palavras, só que tem um jeito ainda melhor de você fixar palavras que você antes desconhecia, e é você anotar a palavra e o significado dela. Então, por exemplo, você está lendo um texto, você olha uma palavra que você não sabe o que significa. Pega essa palavra, anota ela num espaço separado, um caderninho, alguma coisa que seja fácil para você consultar depois, e você pesquisa o significado da palavra e anota lá o significado. Mas anota do seu jeito e não necessariamente copia a definição que está no dicionário. Isso é legal porque depois você vai ter, não exatamente um dicionário seu, mas é como se fosse, porque você vai ter várias palavras lá que você anotou de vários textos que você foi lendo, e você consultando aquilo depois, você vai se lembrar qual era o contexto em que você viu aquela palavra. Você pode anotar exemplo, eu vou mostrar o meu. Eu tenho esse caderninho aqui, que há um tempo eu usei ele pra anotar palavras. Não sei se vai estar focando, tá bom, meninas? Bom, mas basicamente são várias palavras que estão escritas aqui. Por exemplo, sofisma. Aí eu botei falácia, raciocínio falso com intenção de levar ao engano. Então, eu vi essa palavra em algum lugar. Eu não vou me lembrar onde eu vi, porque já tem um tempo que eu fiz esse caderno. Mas é basicamente disso que eu tô falando. E é legal também, porque como eu fiz esse caderno há um tempo, tem palavras que hoje em dia eu já uso normalmente em texto, já vem à minha mente de um jeito natural. E nessa época que eu fiz o caderno, eu não sabia o que significava. Então é legal porque essas palavras realmente foram incorporadas ao meu vocabulário. Enfim, essa é a primeira dica. E agora vamos para a segunda dica. A segunda dica é anotar coisas que te chamam a atenção num livro que você está lendo e tentar analisar o porquê daquilo funcionar naquele livro. Então, por exemplo, eu vou mostrar... deixa eu ver se... Bom, eu não tô com o meu livro O Oceano no Fim do Caminho aqui, que é um livro do Neil Gaiman que eu li. Eu fiz essa dica 2 com esse livro, mas eu acho que ele tá emprestado, então, enfim. Hello, darkness, my old friend. Eu fiz algumas anotações no livro, mas poucas. O que eu mais fiz foi mesmo criar um documento. O documento se chama 4 dicas que aprendi sobre storytelling lendo O Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. Então, por exemplo, uma coisa que eu achava era que repetir palavras no livro era sempre uma coisa ruim. E aí, quando eu li esse livro, eu vi que tem várias palavras que ele repete, principalmente "e". E nesse livro eu achei muito bom, e eu achei que essa repetição acrescentou ao livro ao invés de deixar ruim, como eu achava que sempre acontecia. Então, uma das coisas que eu anotei foi assim: repetições não são ruins nem eísmos. Eísmo, no caso, seria a repetição da palavra e. Basta saber usá-los sem que o texto perca a naturalidade. Outra coisa que eu anotei: pegar sensações conhecidas para criar sensações novas, como quando ele diz que era como... Ele, no caso, o protagonista do livro, diz que era como se sentisse uma dor de cabeça latente, entre parênteses, conhecido, uma sensação conhecida, só que no pé, novo, uma sensação nova. Ou um cubinho de gelo, conhecido, dentro do coração, novo. É outra coisa que me chamou a atenção no livro O Oceano no Fim do Caminho, foi algo que eu percebi, e anotando aqui, a gente consegue consultar depois e até fixar melhor esses conhecimentos que a gente vai tirando. Porque é como se fosse um estudo. Você vê que o autor fez e que deu certo, que você gostou, e você anota o que você gostou e por que você gostou. Isso também é valioso para quando você já sabe o tema do projeto que você está escrevendo, seja um livro, seja um conto, seja qualquer coisa, você já tem o tema daquilo, e aí você lê um livro que tenha o mesmo tema, e aí você vê como aquele livro trabalha o tema, quais personagens são importantes, por que esses personagens funcionam, quais são os trechos
chave em que o autor desenvolve melhor aquele tema, desenvolve ideias interessantes, como esse autor passa essas ideias para o leitor de um jeito interessante, de um jeito que faça sentido na história. Então, por exemplo, eu tô postando um livro no Wattpad, que é o Ao Nosso Herói Um Tiro no Peito. Se você ainda não tá lendo, procura aqui na descrição do vídeo o link. Ele é uma distopia e um livro que eu usei muito para me inspirar foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E eu fiz um documento aqui no meu computador anotando coisas interessantes sobre a Revolução dos Bichos que eu podia usar no meu livro. Então eu fiz um documento chamado O que aprendi com a Revolução dos Bichos? O líder revolucionário que se torna tirano. E aí eu anotei coisas como, por exemplo, o líder expõe a situação de miséria e infelicidade na qual a população vive, atribui a culpa dessa situação a um inimigo e instiga a população a se unir sob sua liderança para lutar contra esse inimigo a fim de inverter sua situação. Para se justificar quando faz algo que contraria os ideais da revolução, o líder alega que isso que ele faz é necessário para que a situação inicial de miséria não retorne. Eu usei isso no meu livro. Enfim, tem outros pontos aqui que eu anotei, não vou falar todos agora, sem entrar em caráter ideológico do George Orwell, mas esse é um livro que representa bem essa coisa que eu queria trazer para o meu livro. E a terceira dica também tem a ver com anotar coisas que te chamaram a atenção no livro, só que de um jeito mais micro, vamos dizer assim. Marcar frases em que você percebeu algum simbolismo ou algum jogo linguístico que o autor fez, alguma transição entre cenas que você achou muito boa, alguma metáfora específica que você achou que resumiu muito bem a situação do personagem sem precisar de 1 milhão de explicações, esse tipo de coisa. É muito bom você usar post-it pra isso. Post-it é aqueles adesivinhos, né, que você cola no livro. Eu uso post-it, eu sublinho as palavras, as frases. Às vezes eu escrevo na página, às vezes eu quero escrever uma anotação muito grande, aí eu anoto lá e colo na página, então só deixo lá dentro daquela página, enfim. Eu sei que muita gente tem pena de rabiscar o livro, mas eu acho importante, eu acho que se você é um escritor, se você está lendo aquilo para tirar conhecimento para usar como escritor, é um estudo, você tem que encarar como um estudo. E se você está estudando, anotações são importantes nesse processo. Então, por exemplo, tem esse livro aqui, O Complexo de Portnoy, do Philip Roth, que é um dos meus livros favoritos, ele tá cheio de post-its, como vocês podem ver. Esses post-its estão marcando trechos que eu achei muito interessantes no livro. E além dos posts, vai ser muito difícil de vocês verem, mas tá sublinhado a lápis. Tá, vocês não vão ver, gente, desculpa, é por causa da luz. Mas tá sublinhado a lápis algumas coisas que eu achei interessantes, alguns trechos que eu achei muito bons. Por exemplo, aqui tem um trecho marcado a lápis que é o seguinte: eu estava dizendo que o detalhe do suicídio de Ronald Ninkin que mais me fascina é o bilhete destinado à mãe que estava preso com um alfinete. Aí a parte que eu sublinhei: a sua confortável camisa de força, a sua camisa esporte bonita e bem engomada. Eu sublinhei isso aqui porque eu achei interessante como ele coloca a camisa esporte bonita e bem engomada como uma camisa de força. E você também pode fazer índice, né? Um índice das coisas que você marcou, como por exemplo eu fiz no livro A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Aqui eu botei com post-it mesmo. Post-it azul é diálogos, post-it amarelo simbolismo, o rosa eu botei sexo implícito, que só tem um na verdade, rosa. E o verde, plot twist, que também só tem um verde. Ou seja, são marcações referentes a essas coisas. O que tá de amarelo, por exemplo, são simbolismos que eu achei interessantes. Então tenho aqui: Isabel já estava calma quando saiu do laboratório, mas dentro da gaiola de vidro, a aranha peluda sacudia-se loucamente. E no caso, a menina, a Isabel, ela tá num laboratório de ciências, então realmente tem uma aranha lá. Só que a aranha também, ela é um simbolismo pro interior da Isabel, né? Então a Isabel tá perturbada no psicológico dela, e a aranha dentro da gaiola de vidro seria essa perturbação no interior dela. Então ela estava calma, mas no interior ela ainda estava perturbada. E também essa cena do laboratório, a aranha também serve como uma metáfora sexual. Isso volta a aparecer nesse trecho rosa que eu marquei como sexo implícito, que eu achei interessante o jeito como o Pedro Bandeira escreveu um parágrafo em que a menina tá se masturbando e isso não fica explícito, fica implícito. E eu achei interessante porque é um livro infanto-juvenil, então livros infanto-juvenis geralmente não têm sexo explícito, mas não deixam de explorar a sexualidade, alguns, né, nem todos. Então eu marquei esse trecho como uma coisa que eu achei muito bem feita. Eu não vou ler pra vocês porque é meio grande. Mentira, é porque eu tô com vergonha mesmo.
Então essas foram as minhas 3 dicas de hoje. Eu quero também saber as suas dicas, como você faz para tirar maior proveito das suas leituras como escritor. Então deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha para outras pessoas conhecerem o canal. Na descrição do vídeo tem link para os meus livros, para as minhas redes sociais, tem links afiliados para você comprar livros e cursos de escrita. E até a próxima!